Olá, sejam bem-vindos à primeira edição do LN Mais News podcast. Hoje, como nosso primeiro convidado, nós temos aqui o Sérgio Khalili, empresário, fundador, criador da Liga da Mata e também presidente da Associação Digital Brasil. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, Lu? Que prazer estar aqui com você. É uma honra estar nesse lugar como primeiro convidado. Já me sinto especial. Muito especial, para falar a verdade, né? Obrigado, Lu. É interessante, né, nesse nosso assunto, nós vamos tratar um pouquinho sobre a sua trajetória empresarial, né? Uhum. Quando surgiu a Digital Brasil, a criação da Liga da Mata, que assim é uma série animada, né? Isso. Que teve assim uma expertise maravilhosa, que foi pegar os personagens do folclore brasileiro, né? Transformá-los em super-heróis e Isso. de uma forma muito lúdica ensinar as crianças e os adolescentes e a sociedade, enfim, né, a preservar melhor o meio ambiente, correto? Perfeitamente. É isso aí. Então, para começar, eu já quero saber da sua trajetória. Eu quero saber quem é o Sérgio, empresário. Eu quero conhecer um pouquinho de como você entrou nesse mundo. Conta para mim, Sérgio. Muito legal. Bom, Liga da Mata, na verdade, nasceu por conta da minha trajetória comercial, né? Eu trabalhei a vida inteira dentro da empresa familiar, né? A gente tem uma fábrica de fantasias, né? Lá trabalha o pai, mãe, passarinho, irmãs, todo mundo trabalha junto lá. E ali eu tinha a vontade, a necessidade, né? Como todo empresário tem as suas dores, uma das minhas dores era vender mais fantasia, né? Vender fantasias diferentes daquelas que a gente vendia. E aí, por conta dessa vontade, eu comecei a pensar e entendi que o folclore brasileiro era uma ferramenta, um produto que faltava ser bem melhor explorado. Mas como explorar? De que forma explorar isso e trazer isso pro imaginário, trazer isso de novo pro desejo da sociedade, né? E foi aí que eu criei o projeto Liga da Mata, desenvolvendo essa ideia de justamente atrair as crianças, né, através de super-heróis. Então, transformei os personagens da Liga da Mata, né, do folclore, né, como o Saci, o Curupira, o Boto, enfim, a Fulozinha, em personagens, em heróis, e assim a gente criou o projeto Liga da Mata. E esse projeto Liga da Mata, ele te levou para diversos festivais, né? Sim. Muitos. E eu gostaria que você me falasse da experiência do seu primeiro festival. Bom, isso é uma história muito bacana, porque o projeto começou a nascer lá em 2012, né? A ideia começou a vir em 2012. E lá eu nem sabia ainda muito bem o que eu estava fazendo, na verdade. Mas em 2016, para ser preciso, eu consegui colocar o primeiro episódio da Liga da Mata no YouTube, né? E 2 meses, um pouco mais, um pouco menos do que isso, depois de eu ter colocado o projeto no papel, o primeiro episódio no YouTube, eu fui descoberto por um festival que estava nascendo, tinha 1 ano de edição, ele tinha nascido em 2015, isso foi em 2016, então ia para sua segunda edição. Eles me descobriram um festival que chamava Rio Web Fest. Esse festival, na época, iniciando, né, tipo segunda edição, era um festival pequeno, né, de séries internacionais, já um festival internacional, e eu fui lá participar desse festival. A gente não ganhou nada, a não ser experiência, entendeu o que a gente estava fazendo. Foi ele que abriu a minha cabeça para o que eu estava fazendo efetivamente, né? E, e aí, em 2016, eu fui para esse festival. A gente, como eu falei, não ganhamos nada, mas foi muito bacana. Dali para frente, né, é que foi uma história bacana, né? Certo. E aí, depois disso, vieram outros e eu queria saber do festival de 2019. Me Perfeito. fala sobre ele. Exatamente. Em 2016, 17 e 18 eu participei dos três, no mesmo festival Rio Web Fest. E não ganhava nada e tal, mas era muito legal, participar, entender, fui aprendendo muito ali, né? Como é que era o desenvolvimento, o que eu estava fazendo, como é que eu devia caminhar, porque tinham lá as palestras e tal. Em 2019, na verdade em 2018, né? No final do festival, eu tomei um tapinha nas costas, né? De um criador, produtor e dono de festival
lá dos Estados Unidos. E ele falou para mim assim, pô, eu vejo que você participou aqui já é a segunda ou a terceira vez, tal, e por que você não participa dos nossos festivais lá fora, né, nos Estados Unidos? Eu falei, não faz muito sentido, porque eu tô com cultura brasileira, não sei o quê, mas ele falou, olha, me falaram que você não entende nada de séries e festival e de cinema, e eu acho que eles têm razão. Você precisa levar a Liga da Mata para o mundo. O teu projeto é muito bacana. Eu falei, tá bom. E ele então me deu um presente. Ele me deu a inscrição do festival, né? Que são pagos, né, esses festivais. Então, era em torno de $50 a inscrição. Ele me deu isso de presente e eu fui participar do festival dele, né? E aí, beleza. Eu fui. Esse festival era em New Jersey. O primeiro festival não era esse. Ele que me chamou, mas o primeiro festival foi em Miami, em maio de 2019. E aí eu fui até Miami. Tive uma experiência incrível, porque era realmente muito louco estar fora do Brasil com um negócio. Eu nem era muito do ramo, na verdade. Eu estava aprendendo o que era o audiovisual, aprendendo o que era séries, aprendendo mesmo, né? E de repente eu estava lá em Miami. E qual não foi a minha surpresa que eu venci esse festival? Foi o primeiro festival internacional, quer dizer, o Rio Web Fest também é internacional, mas foi a primeira vez que eu saí do Brasil, logo em 2019, e de cara eu venci um festival em Miami, que é a terra, né, do cinema, vamos dizer assim, dos Estados Unidos. Sério, e depois veio o Seul, né? Exato. O segundo festival, né, que já que eu ganhei em Miami, eu fiquei muito empolgado. E assim que eu ganhei em Miami, eu me inscrevi para outros festivais também. Já tinha o New Jersey, né, que eu estava inscrito. E aí eu me inscrevi para Seul, na Coreia. E me inscrevi também para Minnesota, Baltimore, enfim. E alguns na Europa, Itália, França, alguns. Por quê? Existe uma Copa do Mundo de festivais, né? E desses festivais de cinema independente mesmo, né? E nessa Copa do Mundo de séries, tem festivais, são em torno de 30 festivais que acontecem no mundo inteiro. Então tem na Coreia, tem nos Estados Unidos, vários, em quase todas as cidades tem. No Brasil, o Rio Web Fest faz parte dele. Na Argentina, no Peru, enfim. Na Europa um monte, né? Itália, França, tem no Canadá, tem na Austrália, tem na Nova Zelândia, enfim. E eu me inscrevi para alguns desses festivais, que é o que ainda tinha, ainda aceitava a inscrição naquele ano de 2019, né? E aí, então, qual foi a minha surpresa? Eu fui selecionado para o festival de Seul, na Coreia, e também para outros festivais, né? Minnesota, Baltimore, Apulia, na Itália, Cannes, né? Enfim. E aí, eu tive a sorte de poder ir até Seul, né? Uma viagem pequena, de quase 30 horas de voo. Nossa, Mas é sensacional. 30 horas de voo. 30 horas, né? É uma loucura, mas é uma viagem alucinante. É lindo, o Seul é incrível. E foi incrível estar lá, participar, entender, conhecer criadores de outros lugares, completamente diferentes, outras culturas, tudo diferente. Foi, assim, uma experiência inigualável, foi um negócio incrível, incrível. E, de novo, eu tive mais uma vez a surpresa, a sorte, enfim, de vencer o Festival de Seul. Então, esse foi o meu segundo festival, né, que eu venci. Já era o quinto que eu participava, uma vez que eu tinha participado em 2016, 17, 18 no Brasil. E venci o segundo festival em Seul. Perfeito. E essa trajetória incrível de festivais contabilizaram para a Liga da Mata e para o Sérgio Khalili quantos prêmios? Antes de falar sobre isso, teve uma coisa bacana. Em 2019 ainda, lembra que eu falei que era uma Copa do Mundo, né? Foi muito bacana porque eu terminei, apesar de não ter participado de todos os festivais, ter sido selecionado para menos da metade, aquela coisa toda, eu venci 11 prêmios naquele ano. E o último prêmio que eu recebi naquele ano foi o que mais toca meu coração, porque foi onde tudo começou. Eu ganhei o Rio Web Fest de 2019. Uau! Foi a primeira vez e a única que eu ganhei esse festival, desde então.
Mas isso foi muito legal. Ele é efetivamente é um carinho muito grande por tudo aquilo que ele representa. Mas ele é parte de 150 festivais que eu participei. Desde 2016 até 2024, esse ano, eu participei de 152, 153 festivais e nós vencemos 97 prêmios. Uau. E eu, como eu te falei do campeonato, no primeiro ano, em 2016, a gente ficou em 15º lugar, 16º, por aí. Em 2019, que foi o nosso melhor ano, não, em 2020 foi o nosso melhor ano, eu terminei em 2020 em 11º lugar. Em 21, a gente fechou o ano em 6º lugar. Foi a melhor marca de uma série brasileira nos festivais. 6º lugar. Ou seja, é o Brasil pelo mundo através da Liga da Mata. Exatamente, é o Brasil pelo mundo através da Liga da Mata. Perfeita, a colocação é exatamente essa. E o mais interessante é que, assim, é uma observação, algo que eu reparo muito. O Brasil em si, ele é muito acolhedor com as culturas de diversos países e eu não acho isso ruim. Eu acho que nós estamos aqui abertos a conhecer todas as culturas e se essas culturas vêm até a gente, melhor ainda. Sem mais dúvida. fácil. Agora, onde está a cultura do folclore brasileiro hoje? Porque, assim, você trabalha com Saci, você trabalha com a Yara, com o Boto. Você simplesmente pegou essa turma que as crianças de hoje em dia não conhecem, transformou eles em super-heróis e está ganhando festivais pelo mundo, Perfeito. né? Então, assim, eu acho muito incrível. Desde o primeiro momento que eu conheci o projeto Liga da Mata, eu conheço esse projeto há o quê? Há uns 6 anos. 6 anos, um pouquinho mais, eu acredito. Sim. E, como eu falei... Desde bem no início, desde 2018, né? Sim, Por e eu aí. me apaixonei pela Liga da Mata. Inclusive, assim, eu espalhava sobre isso para todo mundo. Eu falei, gente, vocês já viram a Liga da Mata? Olha só o que ele traz aqui, fala nas questões ambientais. Olha o que ele ensina para as crianças. Além de ele estar trazendo de volta a nossa cultura, a cultura dos nossos pais, dos nossos avós, ele pegou esses personagens e eternizou eles como super-heróis e não mais como vilões. Não, perfeito. Então, eu particularmente achei incrível esse boom que você deu nesses personagens. Uhum. E aí eu queria saber, assim, depois de todas essas premiações, né? Isso internacionalizou o projeto Liga da Mata. Exato. Me fala sobre essa experiência. Isso foi, acho que, talvez um dos meus maiores presentes de toda essa história, né? Tem outras coisas também que foram presentes, mas essa história é muito legal. Em 2019, quando eu estive na Coreia, eu conheci, na verdade eu já conhecia porque ele esteve no Brasil antes, né? O Yang, que é o dono do festival na Coreia, e ele tem um projeto que fala sobre a educação alimentar, que chama Kimchi Warrior. Kimchi é uma comida, né, que se come muito lá na Coreia. E ele tem um projeto que ele faz, várias animações e tudo mais. E aí aconteceu um negócio muito legal. A Liga da Mata, quando foi desenvolvida, quando ela nasceu já em três temporadas, né? E por enquanto, a gente só tem a primeira temporada funcionando. Quer dizer, tem 3 episódios, os três são da primeira temporada. E a terceira temporada contempla justamente a internacionalização da Liga da Mata, quando a Liga da Mata vai para o mundo. Que é exatamente o que você me perguntou, como é que a gente levou o folclore brasileiro para o mundo. E a ideia de fazer, qual foi a ideia? Foi criar uma Liga Mundial de Mitos, né? Então tem a Liga da Mata e tem a Liga Mundial de Mitos e Heróis, que é o quê? É trabalhar o folclore brasileiro com mitologia de outros países. Então, mitologia grega, mitologia italiana, mitologia, sei lá, nórdica, celta, a própria Bíblia. E isso traz para a gente uma possibilidade muito grande, uma gama de produtos, de personagens, de cultura. Isso vai levar a gente lá na frente para um outro projeto que também vai nascer em breve, sabe? Então, que é justamente para trabalhar com nações. Então, tem muita coisa. E aí o que aconteceu? Quando eu estive na Coreia, o Yang olhou para mim e falou assim: olha, eu já vi a Liga da Mata lá no Brasil e eu gostei demais. E agora que você está aqui, eu queria te fazer uma proposta.
Eu queria saber como é que a gente consegue transformar o meu personagem, Kimchi Warrior, num personagem, num integrante da Liga da Mata. Eu falei, pô, peraí, você tá de brincadeira, né? Imagina, como assim, né? Eu de verdade, olha, pra ser bem honesto, eu achei que era brincadeira. Ou ainda achei que ele tava querendo me... como ele era o dono do festival, né? O Cicerone, né? Queria dar uma afagada no meu ego, aquela coisa toda. E eu não levei a sério. De verdade, eu não levei a sério. Eu falei, tá legal, aham, mas ficou por isso mesmo. 2 meses depois, a gente se encontrou no festival de New Jersey. Lembra daquele festival que me Sim, convidou? sim, sim. Então, eu estive lá em New Jersey, justamente, que foi o que me convidou. E ele estava lá. E após o festival, depois de eu ter vencido também o festival de New Jersey, a gente estava tomando café da manhã e ele virou para mim e falou assim: Sérgio, vem aqui e senta do meu lado que eu quero conversar com você. Eu falei: tá bom. Fui até lá, conversei com ele, sentei na mesa. Achei aquilo muito esquisito da maneira, porque ele foi bem incisivo, né? E falou assim: eu te fiz uma proposta, você não só não me deu uma resposta, como você desencanou, falou, nunca nem tocou no assunto. Eu falei: será que era sério? Aí eu falei: não, vamos falar sobre isso então agora, né? Já que é a segunda chamada, então peraí, agora temos que falar sobre isso. E desta conversa nasceu exatamente a internacionalização do projeto, que foi quando eu fiz o que era para ser a terceira temporada da Liga da Mata, a Liga Mundial, eu trouxe ela para já, né? E eu fiz aí um pequeno teaser para a gente poder iniciar o projeto, onde eu peguei o personagem dele, redesenhei, remodelei completamente e transformei ele num personagem da Liga da Mata, na verdade da Liga Mundial. E aí eu faço um episódio pequeno de 2 minutinhos, que é um teaser, para a gente mostrar isso para o mercado e ele levar para a indústria alimentícia, que era exatamente o que ele queria, lá na Coreia. E aí, enfim, e eu fiz todo esse o roteiro, fiz tudo, a gente fez a 4 mãos, enfim, e depois ele fez a sonorização desse episódio lá em Los Angeles. Né? Ele aproveitou um estúdio deles lá em Los Angeles, que ele tem essa facilidade, e fez. Então, quer dizer, é um projeto absolutamente internacional, porque ele foi feito no Brasil e na Coreia e também em Los Angeles, e foi apresentado na Coreia. E esse pequeno episódio de 2 minutos também ganhou 4 prêmios internacionais. Perfeito, perfeito. Ou seja, né? Sucesso do começo ao fim. Sim. Sempre sucesso. E, assim, esses projetos trouxe ali uma necessidade, né? Porque você encontrou mais uma dor do mercado e Isso, trouxe ela para você. E com isso você criou a associação, que foi a exato. Digital Brasil, né? Sim. Eu queria saber um pouco mais sobre a associação. Como que surgiu essa ideia? O que que te fez, de fato, começar a associação? Olha, essa é uma história bastante interessante. Em 2018, eu comecei aliás, foi em 2018 isso. 2018. Nós conversamos no festival sobre a necessidade de profissionalizar as pessoas, né? De nos profissionalizar. Por quê? Porque o mercado nos enxergava, e ainda enxerga de certa forma, não como independentes, mas como amador. E eu não acho que é amador um projeto com essa magnitude, com essa qualidade, tá certo? E eu não estou falando só de mim. Eu estou falando de todos os profissionais. Por que que eu falo isso? Claro que você tem coisas amadoras, que são feitas assim, meio que de qualquer jeito. Tem. E não é ruim. É bom que seja assim, porque é assim que as pessoas aprendem. Elas primeiro precisam entender o que estão fazendo, aprender. E na vida, em tudo é assim, né? E aí eu falei assim, tá bom, mas o que acontece com isso? Qual é o problema disso? Qual é a dor de não estar tão profissionalizado? Quando eu fui para um estúdio grande, aqui no Brasil mesmo, eu tive uma reunião, porque eles se interessaram pelo meu projeto Liga da Mata. E aí eu tive uma conversa com uma executiva dessa empresa, né, desse estúdio grande,
E ela me falou o seguinte: tá bom, eu já vi que você participou de alguns festivais, naquela época eu tinha vencido aí uns 7, 8, né? Eu já vi que você ganhou alguns festivais, mas você já foi para algum festival de verdade? Quando ela falou isso, eu me senti muito mal com aquela pergunta. Mas eu não me abati com a pergunta. Eu só respirei. E falei: olha, todos esses festivais são de verdade e eu posso provar. Todos eles me deram troféu, me deram reuniões com pessoas do mercado. Em Miami, quando eu venci o primeiro, eu apresentei o projeto para o pessoal da Turner, eu apresentei o projeto para o pessoal da Warner, tá certo? Quando eu tive na Coreia, a mesma coisa, para a indústria coreana de cinema, que hoje é uma das maiores, tá certo? Enfim, então eu não vejo dessa forma como você está falando. Eu acho que os festivais estão. Daí ela pegou e falou: você entendeu muito bem o que eu estou falando, levantou e me deixou falando sozinho. E aquilo mexeu comigo. Mexeu mesmo, mas não no mau sentido. Me mexeu no sentido de entender que eu precisava mudar alguma coisa. Eu precisava me mexer para mudar essa realidade. Quando eu falei isso pro pessoal lá no festival em 2018 ainda, né? As pessoas acharam que eu tinha razão, mas ninguém se mexeu e ficou por isso mesmo, e nem eu me mexi também, né? Mas em 2019, eu já tendo